Hoje, na verdade, eu quero compartilhar com vocês algo que Deus tem falado ao meu coração sobre essa geração, sobre esse tempo. É algo que o Senhor colocou no meu coração realmente para falar para vocês. E eu quero compartilhar com vocês também tudo que nós vivemos. Eu acho muito importante a gente trocar figurinhas daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas nesse tempo. Amém? Deus tem feito várias coisas. E eu sei que nós temos muito a aprender com o Senhor essa manhã. E eu estava orando ao Senhor e falei, Deus, fala comigo. E eu queria compartilhar uma palavra com vocês que está no livro do profeta Esdras. Vamos abrir lá? E foi muito bacana, cara, a forma como Deus falou comigo nesse livro, porque estávamos nós nos preparando, né, consagrando a nossa vida para pisar numa nação onde alguns de nós não tínhamos ido, e nós não tínhamos até então nenhuma direção de Deus, não tínhamos uma palavra firme de Deus, né, algo que nos direcionasse, e eu não estava buscando muitas vezes só o grupo, eu queria isso ao meu coração. E o Senhor falou comigo, e o Espírito Santo, um dia à noite, eu orando, falou comigo, eu vou falar com você através de um profeta, eu vou te dar algumas direções. Então, preste atenção. Vamos no livro do profeta Esdras, no 1º capítulo, diz assim: no 1º ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino, nestes termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que Deus esteja com ele, e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada, e que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Então os líderes da família de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram-se a ir para Jerusalém e a construir o templo do Senhor. Todos os seus vizinhos ajudaram, trazendo-lhe utensílios de prata, de ouro, bens de animais e presentes valiosos, além de todas as ofertas voluntárias que fizeram. Além disso, o rei Ciro mandou tirar todos os utensílios pertencentes ao templo do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha levado de Jerusalém e colocado no templo do seu Deus. Ciro, o rei da Pérsia, ordenou que fossem tirados pelo tesoureiro Mitredade, que os enumerou e os entregou a Sesbazar, governador de Judá. Pode parar por aí. Queridos, esse período onde isso tudo acontece, o rei Ciro, rei da Pérsia, ele já tinha dominado a Babilônia. Ele já tinha trago de volta aqueles que estavam cativos. E o Senhor começou a falar ao meu coração, e uma das coisas que me marcou foi que a palavra diz que o Senhor falou ao coração de Ciro. E deu ele todas essas direções sobre reconstruir o templo do Senhor. Templo que o último que tinha precedido era o templo de Salomão. E o Senhor traz alguns cativos, Ciro manda que trouxesse alguns que, inclusive, tinham feito parte do templo de Salomão. E Deus começou a falar ao meu coração sobre templo, reconstrução. E eu falei, Senhor, eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. E o Senhor me disse, olha, eu vou te dar alguns passos e alguns princípios para que vocês, naquela nação que vocês vão pisar, vocês sigam princípios e construam algo que eu vou fazer. E eu fiquei preocupado e eu fiquei meditando na palavra. Eu falei, Senhor, fala diretamente e claramente comigo o que o Senhor quer me ensinar. E Deus colocou uma mensagem no meu coração e eu falava isso com o Senhor. E hoje eu quero falar com você sobre a missão para a eternidade. Queridos, a gente, nesses tempos que nós estamos vivendo,
nós não temos falado muito sobre eternidade. Vira para o seu vizinho e fala, eternidade. Nós temos traçado os planos nesse tempo para coisas que vão nos satisfazer, vão construir a nossa vida, vão construir o nosso ministério perfeito, vão nos levar a tocar as nações pelo meu ministério, pelas minhas coisas. Mas nós não temos fitado os nossos olhos nesse tempo na eternidade. E é sobre a eternidade que eu quero dizer hoje. Quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração, o Senhor começou a me fazer pensar na eternidade, nas coisas que eram propósitos do Senhor. Coisas que eram dele. E eu fiquei meditando, eu falei, por que a reconstrução do templo? Para quê? E o Senhor me falou, porque é para mim, é para a minha presença. E eu comecei a caminhar, e eu comecei a entender que Deus estava colocando no meu coração alguns desejos de construir uma eternidade. E não tem sido fácil viver nesses tempos onde nós temos sido doutrinados a estar numa igreja fechada em 4 paredes, construindo o templo de um homem, e não o templo do Espírito Santo, e não o templo do Senhor, e não um lugar onde vão preparar pessoas para enviar para as nações, para enviar segundo os propósitos do coração de Deus. Deus não tem sido proclamado da verdadeira forma pensando na eternidade. Mas assim como o Dimitri falou aquele dia, tem sido mais fácil encher os templos e dizer coisas fáceis que agradam as pessoas. E Deus começou a preparar o meu coração, falou, filho, para tudo. E o templo tem que ser reconstruído para a minha presença, com os meus propósitos. Esse tempo nós temos construído templos de homens grandiosos, temos trago riquezas para a igreja e temos abandonado a verdade das nações. Nós temos abandonado de fato o propósito que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Eu amo a palavra que está em Malaquias. E ela é muito usada. O meu povo perece por... E ficam aí. E jogam a responsabilidade para você. Aprende, porque não tem conhecimento. Mas o que eu adoro é o que vem depois e diz, e você, sacerdote? Deus ali está falando para o corpo sacerdotal, que tem que instruir, que é responsável em lançar sobre nós uma palavra que vem do trono de Deus, que vem desatada do próprio Senhor, com interesses que olhem para a eternidade do Senhor, para aquilo que construam os propósitos do Senhor na minha vida e na sua vida. E o que me marca nesse texto é que diz, o Senhor falou ao coração de Ciro. Ora, eu quero te perguntar nessa manhã, a quantos corações o Senhor tem parado e falado? Quais são aqueles que têm obedecido de fato aquilo que o Senhor quer dizer? Queridos, se nós pararmos para meditar nessa palavra, Ciro tinha acabado de derrotar Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha tomado a Babilônia, tinha trago cativo os povos da Babilônia, povo de Deus, para reconstruir sobre um propósito de Deus. Deus, quando Ele quer parar e Ele quer fazer um propósito, Ele começa a operar sinais. E Deus levanta o rei Ciro para isso. E diz a ele, você vai em ato público e escrito. E vai decretar que eles reconstruirão o templo do Senhor. E é isso que o Espírito Santo tem dito nesses dias, querido. Uma palavra do Senhor, que vem do trono, que é algo profético do Senhor, ela tem que iniciar no teu coração a construção, primeiro, do templo do Senhor em você. Você tem que ser um dos pilares da reconstrução do templo do Senhor. A obra primeiro precisa começar no teu coração. O Senhor precisa colocar em você primeiro um desejo para que você se levante, como o rei Ciro, e diga, vá e faça. Porque muitos têm escutado muitas coisas, hoje as palavras são muitas. Hoje eu vejo pessoas confusas porque não sabem o que escutam. Mas quando o Senhor começa a lançar sobre você
bases para a construção de um templo onde Ele pode habitar em você primeiro, queridos. Construir um sonho, um desejo por tocar na eternidade do Senhor, por viver, por implantar um reino nesse lugar, por trazer um governo. Aí sim é um dos pilares onde o Senhor pode começar a lançar sobre a sua vida um desejo de cumprir um propósito, um chamado. Eu tenho ouvido, outro dia eu estava conversando com um amigo, antes de ir para Moçambique, e ele falou, mas não é o chamado você ir para Moçambique. Eu falei, chamado? Falei, querido, eu sou um pastor, mas uma coisa arde no meu coração. Deus não rejeita uma pessoa que se coloca à disposição, meu irmão. Deus não rejeita um coração disposto. Anota isso aí no seu caderno. Deus não rejeita um coração disposto. E eu falei, meu irmão, basta que você tenha um coração disposto, Deus vai te usar de formas poderosas. Porque quando o seu coração é um coração disposto, Deus ele passa a ter propriedade, ele passa a ter legalidade para trabalhar em você. Amém? E ele me falava isso, eu falei, eu não concordo. Eu não concordo, basta um coração disposto. Teve um caso muito bacana, cara. Eu tinha um congresso, tem uma pregadora que eu admiro muito. Ela é colombiana, ela chama Gladys Varon. E essa mulher já edificou minha vida muito, ela estaria em São Paulo. E eu falei, Senhor, como eu queria ter um tempo com ela. Como eu queria estar lá. Não sei nem se eu vou chegar lá e ter um tempo, eu quero ir. E eu estava prestes a casar. Quebrado, né? Quantos aqui têm vontade de casar? Amém? Então prepara. Vai orando, irmão. Tenha fé. Mas tenha prudência também. E eu contei lá, fiz as contas. Eu falei, eu não tenho dinheiro para pagar passagem. Aí fui na minha noiva e falei, amor, quero tanto ir. Você vai viajar. Semana que vem, meu casamento era no outro sábado. Não tem dinheiro. E pai. Eu falei, olha, amém. Mas eu quero ir. E eu fiquei assim, cara, desolado. Falei, Deus, que vontade, e fiquei quieto. Aí deu segunda, deu terça, quarta, não aparecia nenhum serviço, nada, nem um dinheirinho, nenhuma oferta, nada. E eu fiquei quieto, e estava quase ficando consolado, mas tinha um desejo no meu coração. Aí um amigo me liga na sexta-feira à tarde e fala assim, arruma a mala, meu irmão, pagaram a sua passagem, vamos embora. Compraram, eu não entendi nada. Liguei para minha noiva e falei, estou indo para São Paulo. Você vai ver, você gastou dinheiro. Eu falei, não gastei. Deus mandou me dar de presente. Eu cheguei lá, meu irmão. Aí cheguei no aeroporto, falei, quem fez isso? Ele falou assim, alguém me procurou e disse assim que Deus falou com ele que quem tinha que ir não era ele, era você. Meu irmão, não há empecilho quando você tem um coração disposto, cara. Não há empecilho. Aí eu falei, pronto, eu tenho a passagem, eu tenho a vontade, agora eu preciso ter um dinheirinho para me chegar lá, pegar um ônibus. Falei, Senhor, como é que eu vou fazer? Entrei em casa e cheguei ali, a primeira coisa que a minha mãe fez foi, filho, tem R$50 aqui para você. Aí eu peguei os R$50, cheguei em São Paulo, desci no aeroporto com meu amigo, falei, quanto você tem? Ele falou, 50. Falei, vamos pegar um táxi, cara. Eu já estamos atrasados. Fomos no táxi, falei, moço, quanto que é o táxi? Ele falou, R$160. Eu falei, misericórdia, moço, mas está muito caro. Aí ele falou, não tem jeito. Aí nós estávamos em Guarulhos, eu sentei e o menino está andando. Vá para lá, vá para lá. Eu falei, vou ficar quieto, né, porque ele vai ficar nervoso, eu não vou ficar nervoso. Pegamos um ônibus de graça da uma empresa aí. Fomos para o outro aeroporto. Chegamos lá, ele roda de um lado, roda do outro. Aí achamos um ônibus, cara, que 5 contos, que descia na porta do lugar. Eu cheguei lá, aí vi meu pastor, ele veio, vocês vieram, vocês gastaram quanto? Eu falei, 5 contos, quanto você gastou? Ele falou, 160. Eu falei, rodou, filho. Deus, quando quer trazer, meu irmão, Deus faz qualquer coisa. E eu falava isso com esse menino, eu falei, meu irmão, eu vou para a África, nem que for no jegue voador, mas eu vou pisar lá. Não importa. Mas, meu irmão, quando Deus coloca uma vontade no teu coração, não tem jeito, cara. Quando Deus te toca com uma paixão, com um propósito, acabou. Você está estragado, já era. Já era. Fala para o seu vizinho, se Deus te tocar, já era. Não tem jeito. Deus falou com Ciro e começou a se cumprir.
Não há maneira. E cara, muito bom. Deus é muito doido, tem hora. Faz umas coisas muito malucas. E Deus começou a prover. Mas eu falei, Senhor, amém. Eu vi, o Senhor colocou um propósito no coração de Esdras. E Deus deu para esse cara essa visão da reconstrução do templo. E Deus começou a falar comigo. E uma das coisas, queridos, que eu aprendi é que quando Deus coloca no teu coração um propósito e Deus te dá uma visão, há consequências para essa visão. Há consequências, meu irmão. E nem muitas vezes a visão ela é tão gostosa e tão macia da maneira que a gente sonha. Nem sempre no seu colo vai cair uma passagem, uma oferta. E uma das coisas que o Espírito de Deus me ensinou é que a visão causa dores também. A visão, ela provoca em nós dores, e quanto mais profunda a visão, maior é a dor. Quanto mais forte Deus queima no teu coração, mais profunda é a dor. Mas é uma dor que não te traz sofrimento. É uma dor que te leva ao gozo, cara. Sabe, Deus, quando Ele provoca isso, Deus vai começar a te colocar no eixo e vai começar a trabalhar para você caminhar. E você vai ter uma paixão que talvez vai provocar dores, mas vai te levar a um deleite no Senhor. E tem dito para nós aí, porque Deus é bom, amém. Deus é bom, Deus é próspero, Deus é tudo, todas essas coisas, amém. Mas, meu irmão, caminhar com o Senhor há um preço. Reconstruir as bases do templo do Senhor te custa um preço. Um preço de renúncia. Um preço de você abdicar a mão daquilo que você sonha, que talvez não é o sonho de Deus. E isso é uma das maiores dores que eu aprendi a encarar. Abrir mão dos meus desejos e das minhas vontades para que a vontade do Senhor se cumpra em mim. Mas é muito bom, cara. É muito bom. Quando você abre mão daquilo que você quer, meu irmão, e você vê Deus colocando um propósito e um desejo, cara, isso começa a gerar em você vida, expectativa, mesmo que doa, mesmo que provoque uma dor que talvez você queira gritar, mas é algo fenomenal, é algo sobrenatural que provoca em você, meu irmão, um temor gigante. E é algo, cara, que está enrustido, é algo que Deus marca de uma forma que você não consegue mais largar. Amém? Quantos estão comigo? Uma outra coisa que eu vejo, cara, é que quando Deus coloca esse propósito, nós passamos a obedecer. Por que nós estamos aqui? Por que você está aqui? Você já se perguntou? Desde o dia que você chegou aqui? Por que você está aqui? Vamos viajar um pouquinho? Clamor pelas Nações 2012. Nível Soares, Ricardo, vá, Dimitri, papai, eu vou, vou estar lá. Já estou lá em Belo Horizonte. Mas por quê? Por quê? É o quê? Sei lá. Isso é bom. Cuidado, hein, Deus vai te pegar. Sei lá, você vai descobrir daqui a pouco. Cara, é muito louco. Ano passado, dezembro, eu estava pilhado, eu estava muito doido. Eu falei, Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não aguento mais esse sistema. Eu não aguento mais viver em igreja, de vez em quando fazer alguma coisa. Eu tinha lá minha célula, meu grupo de crescimento, eu não sei como é que vocês conhecem, bombando. A gente lá e, de repente, morreu a célula. Acabou tudo. Morreu o grupo de crescimento, morreu a célula, morreu o Marco, morreu tudo. Aí um amigo veio e falou assim, cara, vamos fazer um tal de Instituto do Clamor? Eu falei, o que é isso? É um seminário? Vamos lá. Eu já conheci o Ricardo, já tive umas experiências muito bacanas. Eu falei, vamos lá, entrei, cara, e fomos lá. Cheguei e entrei naquele lugar, meu irmão, e eu sei que quando Deus começou a falar, eu fiquei doido, eu fiquei louco. Eu falei, não tem lógica isso, cara, não tem. E, meu irmão, aquele dia em diante eu decidi a buscar algo diferente para o meu ministério. Eu decidi a buscar algo que Deus falaria para mim fazer. Meu irmão, eu não estou aqui dizendo que você tem que sair para estar aqui,
para voltar para a sua igreja, para o seu ministério e ser um revolucionário maluco que sai desrespeitando seu líder, seu pastor, sua liderança. Eu não estou te falando isso. E você não tem autoridade para isso. Está me entendendo? Se não for um missionário jogado aqui, eu sei lá o seu chamado, jogado aqui para você sair confrontando as pessoas. Não é isso que Deus quer para você. Deus quer que você volte e seja luz debaixo de um comando dele. E esse foi o primeiro princípio que Deus trabalhou comigo. Eu falei, Senhor, mas está todo mundo errado. Ele falou, e você estava certo? Você estava certo? Eu não estou te ensinando a forma correta? Eu falei, tá, então fica quieto. E foi quando Deus instituiu o melhor período da minha vida, o período do silêncio. Ah, como dói. Um cara que gosta de falar igual eu, ficar calado, meu irmão. Eu falei, Deus, você não está entendendo, eu não consigo. Ele falou, consegue? Cala a boca. E eu chegava para pegar o microfone na igreja e falava, não vai pegar. Aí eu chamava minha esposa, falei, já que eu não vou mandar um mensageiro. Aí a esposa, mas Deus falou, cala a boca, fica quieto. É período de você aprender. É período de você entender novas coisas que eu quero te ensinar. É período de você entender que há momentos que eu vou pegar você, vou jogar você em um lugar para você aprender algo. E todos os dias, meu irmão, eu pergunto, Deus, qual é o meu propósito nesse lugar? O que o Senhor quer que eu faça aqui hoje? Meu irmão, e você tem que se fazer essa pergunta. Por que você veio parar aqui? Por que Deus te jogou aqui dentro, nesse celeiro de fogo? Por que Deus te jogou aqui? Eu entendo que Deus quer te matar. Deus quer acabar com você, cara. Deus quer te arrebentar, meu irmão. Isso eu entendo. Segundo, que Deus vai te fritar na frigideira. Vai te queimar todinho, meu irmão. Vai queimar suas vontades, seus desejos, seus conceitos, o que você aprendeu do seu evangelho, aquilo que você acha que é razão sua, quem é você. Deus vai te partir, meu irmão. E esse é um dos propósitos que eu entendo que Deus me jogou para estudar. Falou, é hora de sentar e de aprender. E isso gerou em mim, Deus começou a me dar uma visão, e isso provocou em mim dores. Dores de ver uma igreja arrebentada, que não se move, que não se mexe por amor e compaixão, mas que se move por interesse humano. E isso me arrebentava por dentro, escorroía o meu interior. De ver que as vidas estão morrendo e não tem ninguém nem aí para quem está lá fora. Muitos dizendo de nações e o vizinho morrendo, as pessoas morrendo, cara. E não foi isso que o Senhor ensinou. Sabe, quando você tem uma visão, meu irmão, quando Deus te dá uma visão, quando Deus começa a colocar você rumos para você traçar, meu irmão, isso vai te provocar dores que vão te levar por caminhos que talvez você não queira, mas que são caminhos que vão trazer cura para teu coração. Amém? Eu entendo uma coisa que o Espírito Santo me deu como alvo, cara, que é o nosso alvo é trazer o governo do Senhor. É trazer o reino, trazer o governo, é estabelecer governo. Isso é um propósito que Deus colocou no coração do rei Ciro, reiniciar a construção do templo, para que se estabelecesse um verdadeiro governo, governo do Senhor. E esse governo, queridos, ele não tem sido estabelecido de forma correta. Ele não tem sido estabelecido de uma forma genuína e verdadeira, porque não dá ibope. Não dá ibope. Vira para o seu irmão e fala assim, ó, não dá ibope. E eu comungo e adorei o que o Dimitri falou, ninguém vai gostar de você. E daí? Meu irmão, se o Senhor vê graça aos seus olhos, nenhum propósito, não interessa os propósitos humanos, meu irmão. Não interessam. Se o Senhor é aquele que te justifica, você não quer holofote. Você sabe quem você é em Deus. E você sabe como andar em Deus. O interessante é que Deus foi em um rei. E um dos princípios que o Espírito Santo me ensinou é gratidão. E o rei Ciro fala isso. O Deus dos céus me colocou como rei. E Deus colocou ele como rei. E ele foi grato. E ele lançou um decreto. E
proclamou a ordem do Senhor. E o Espírito Santo disse isso ao meu coração: eu coloco os meus propósitos e a minha palavra para que vocês lancem decretos sobre a nação, para que vocês lancem decretos de reconstrução do templo, para que vocês sejam templos reconstruídos, lançando sobre as nações uma reconstrução genuína de uma implantação de governo. Sabe, queridos, implantar o reino, implantar o governo de Deus é algo muito forte, é um privilégio. Mas eu queria falar com vocês de a consequência das dores de uma visão. Congresso do Clamor, eu estava aqui. Quantos aqui tiveram no Congresso do Clamor? O último que teve. Vocês viram um maluco berrando no sábado à noite? Ah! Cara, eu estava numa boa. Olha lá, o menino. Cara, eu estava numa boa. Estava com Deus, estava no período cala a boca, estava tranquilo. E eu entrei num propósito e falei: Senhor, fala comigo. Fala comigo. Fala comigo. Eu preciso entender o propósito. Meu irmão, e foi sábado à noite, eu entrei nesse salão, o Ricardo estava aqui ministrando. Cara, e eu estava aqui, mais ou menos na frente, estava virado esse púlpito. E Deus me pegou, meu irmão, mas doía. Eu comecei a ver uma criança, cara, eu comecei a ver uma mão tocando uma criança. Eu comecei a ver uma mão de resgate. Deus falava: são mãos de resgate. E eu queria tocar, e aquilo doía, mas era uma dor que causava um gozo, que causava algo maior, era prazeroso, mas doía, meu irmão. Mas era uma visão maravilhosa que o Senhor colocou em mim. Eu não suportava, eu perdi o meu controle, eu chorei. Aquilo doía, queimava no meu coração, não tinha lógica. Aquilo eu falei: Senhor, o que o Senhor quer me falar? E Deus falava: são mãos de resgate, que eu vou usar as tuas mãos para resgatar algumas nações. Eu vou usar suas mãos para serem base de reconstrução do templo. Meu irmão, aquilo queimava no meu coração e aquilo causava dores. Foi quando eu entendi que quando Deus coloca uma visão, uma paixão no teu coração, isso provoca dores em nós. Dores de amor, e desperta algo novo em nós. E eu lembro que o Ricardo colocou o propósito Moçambique. A Raide foi no instituto, e a Raide Baker estava lá, e aquela mulher chegou, cara, sem noção, o céu desceu. Um amor, cara, uma compaixão, a forma como ela falava das pessoas, de Jesus. Eu nunca vi uma pessoa pregar, a Raide de 9 palavras, 8 são Jesus. E eu não entendia muito bem, ela só fala Jesus, essa mulher. Mas eu entendi, meu irmão, que quando você fala Jesus, você está atraindo uma glória para cima de você. E ela trazia uma presença, uma coisa tão doce, sabe? E eu entendi aquele dia, cara, que eu teria que deixar algumas coisas para que Deus cumprisse um propósito em mim. E eu entendi aquele dia o mesmo chamado de quando Deus chamou a Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo 1. O chamado de Deus para Abraão. Queridos, eu quero te dizer uma coisa. Deus te chamou para esse lugar, não para que você volte e seja uma pessoa comum e conformada com o que está acontecendo aí fora. Deus te chamou para você largar a tua parentela, meu irmão, largar os teus sonhos, largar as suas vontades, largar os seus planos, para que você cumpra um propósito eterno do Senhor. Amém? Você está me entendendo? Você está me entendendo? Meu irmão, quando Deus falou comigo sobre eternidade, a gente pensa, e eu estava meditando, eu falei: Senhor, o muçulmano, ele pensa mais na eternidade do que nós cristãos. Muito mais, cara. Ele valoriza muito mais o que ele vai ter depois do que ele tem aqui agora. Eu não quero tirar exemplo nenhuma das doutrinas deles, mas há uma virtude que o cristão precisa aprender: a sonhar com a eternidade do Senhor, a sonhar com o que está por vir ainda. Esse fim de semana eu viajei, eu perdi o sono, eu fiquei folheando lá na televisão o canal, aí passei um canal católico, 3 horas da manhã, os caras de vigília. Eu falei: não acredito. Não acredito. Eu falei: eu não vi isso, não. Os caras clamando, meu irmão. Clamando. Aí andava com um trem esquisito, assim: ô Jesus, não importa, os caras estavam lá clamando.
Enquanto os caras estão lá clamando, as portas das igrejas são fechadas. Fechadas e os crentes dormindo, comendo cachorro-quente na esquina até 5 horas da manhã, até 6 horas da manhã no Facebook, perdendo tempo, cara. Enquanto as outras religiões estão enganando o povo, estão implantando falsas doutrinas debaixo do seu nariz e você não faz nada. Nada. Porque você não pensa na eternidade. Porque a eternidade não tem feito parte do teu coração. E Deus colocou em mim uma paixão por pensar naquilo que há de vir, meu irmão. Na volta do Senhor. Eu não creio. Eu creio que os tempos sim estão acabando. Mas eu fico pensando, para que Jesus vem pegar uma igreja pior do que aquilo que ele largou em Atos? Aquilo era igreja. E dá vergonha, meu irmão, de ver as nossas atitudes. E eu estava vindo para cá um dia dirigindo e Deus começou a falar comigo. E o Senhor falou comigo, filho, deu uma decisão. Eu falei, decisão, Senhor? O que é isso? E Deus falou comigo, meu filho, o poder de uma decisão gera um poder estrondante. Meu irmão, em nome de Jesus, eu falo sobre a sua vida hoje. Toma decisão sobre a sua vida. Toma decisão em buscar os propósitos de Deus eterno. Toma decisão de mudar. Aquilo que o Ricardo falou ontem, lança uma bomba na ponte, passa e nunca mais volta para aquilo que você era. Nunca mais. Chega, cara. Chega. O propósito que você está aqui é que você aprenda a não voltar mais atrás. E Deus começou a falar sobre isso, sobre essa nação, Moçambique. E eu quero falar um pouquinho disso sobre você. Eu quero falar um pouquinho de missão. Um pouquinho de missão. Vocês sabem o que é missão? Hein? Quantos missionários nós temos aqui? Levanta a mão aí. Você não sabe o que é missão, não, meu irmão? Hein? Misericórdia. Nós vamos orar, Deus vai ter que derramar alguma coisa aqui. No meu entendimento, meu irmão, missão, um missionário, é aquela pessoa que é levantada com o coração disponível para cumprir um propósito eterno. Mais nada do que isso. Não quero brincar de teólogo com você, de nada. Para mim, missão é isso. E muitas vezes a gente imagina missão, eu vou para a África, eu vou para a China, eu vou para o Haiti, sei lá para onde Deus quer te mandar. Mas muitas vezes está aqui, você vai fazer missão no apartamento do seu vizinho. Então é conforme o propósito que Deus tem traçado para a sua vida. Eu falava, cara, eu aprendi uma coisa, eu posso dar um conselho para vocês? Vocês recebem? Uma vez eu falei com um amigo meu assim, se eu congregar numa igreja que não tiver célula, eu prefiro morrer. Falei assim, toda convicção e autoridade. Fiquei isso. Aí, meu irmão, passaram uns anos, Deus começou a me sacudir, eu fui jogado no tacho, queimado, arrebentado, refeito. Deus foi me estragando, né? O Ricardo gosta de falar estragado, né? Deus foi me estragando e tal. Eu fui na casa desse cara. O cara é um profetaço, meu irmão. Eu entrei lá, conversa vai, conversa vem, fluindo, e Deus fluindo. Ele falou assim, e um chuvão lá fora, trovão, nossa, chuva, benção, né? Aí ele falou assim, posso te fazer uma pergunta com todo respeito, cara? Eu falei, pode. Você lembra que você falou um negócio comigo e falou o que eu tinha dito? Deus podia te matar? Falei. E eu troquei de ministério e tal. Ele falou, e agora? Eu falei, meu irmão, ainda bem que Deus é bom. Se eu estou com medo até de sair ali fora. Meu irmão, cuidado com o que você fala. Eu falava assim, que missão, o quê? O negócio é pastorear, meu irmão. Que esse trem de nação é furada. Esse trem de missão é furada, esse negócio. O que eu vou fazer lá naquele lugar? E vem a Raide e começa a colocar algo novo. Né? E uma coisa que eu aprendi, meu irmão, que quando Deus tem um chamado profético da sua vida, você não fica muito em um lugar, não. Deus começa a mover em você e naturalmente você começa a se mover. Amém? Isso é algo natural. E Deus colocou, cara, Deus começou a trabalhar, como eu falei com vocês, no nosso coração. E a Raide foi lá, foi um culto, todo mundo caído, nós tivemos que levar ela embora arrastada. Ela é pior do que a gente, umas 4 vezes, né? Ela é...
Você vai para o culto em Moçambique, cara, cadê a Raide? Está de cara no chão. Está igual o Dimitri falou, parece que ela pula e fica ali. Se tem mover, se não tem, não sei, ela está no chão. E foi assim que ela ficou no instituto. Ela pregou no chão e levou todo mundo para o chão. E uns arrastavam, uns queriam voar, era uma loucura, de um mar de unção. E Deus foi colocando esse desejo por uma nação. E eu comecei a ter um desejo no meu coração. Eu comecei a querer conhecer uma nação que eu jamais tinha imaginado. E ela saiu de lá, no outro dia eu falei com um amigo meu, cara, que vontade de conhecer lá, só para conhecer mesmo e tal. Aí chega na aula à noite, o Ricardo falou, queridos, Deus falou comigo, nós vamos para Moçambique. Eu falei, nossa, nós vamos para Moçambique? Vamos para Moçambique. E começamos a orar em cima desse propósito, né? Falar, Deus, realmente é isso que o Senhor quer, é isso que o Senhor quer que se cumpra. Aí eu já tinha aprendido a orar, tá, queridos? Não, Deus faz o que eu quero, multiplica a minha célula, enche a minha casa de discípulo para me servir. Deus traz as pessoas para ficar aqui comigo, porque eu quero uma célula que o meu pastor tem que ver que eu tenho 50 pessoas. Não. Falei, Senhor, cumpra a sua vontade em mim. Se o Senhor quer que eu vá, faça. Fala comigo. E Deus colocou um desejo no meu coração, né, de uns amigos, o Rafa, o Rubem, e nos deu um desejo de fazer algo, cara, pela nação, por Moçambique, né? E eu não sabia o que fazer, até então eu estava preocupado. Aí colocou-se a meta, vamos a Moçambique. Vamos a Moçambique. Vamos trabalhar, aí levantamos o preço da passagem, R$2.000. Falei, nossa, beleza, e cotamos, e vamos, não vamos, carta da Raide para ir, não vai. Aí, todo mundo pronto para comprar, vamos comprar, a passagem foi para R$3.400. Aí eu falei, nossa, e agora? Falei, amém, vamos lá, vamos vender CD, e vendemos CD do Ricardo, e assim, o Ricardo foi muito usado nesse aspecto, e ousado, né, nos abençoou muito, e várias pessoas trabalhando para a gente e tal, e aquela sede, aquela fome de ir, até que então veio aí uma ideia geniosa. Eu falei, pronto, eu vou fazer um culto. Eu tinha uma equipe, vamos fazer um culto, chamar alguns caras, igual o Dimitri falou, né, bacana, né? Chamar uma galera e vamos vender uma pulseirinha, um salgado, vamos levantar a grana e pronto, vai todo mundo. A gente fizer um culto com o Ricardo, não sei quem, quem não vai bombar. Beleza, aí liguei para o escritório. Falei, como é que está a agenda do Ricardo? Está lotada. Desliguei o telefone, falei, não pode. Aí Deus falou comigo, liga de novo. Eu liguei, falei, o Ricardo tem agenda? Não tem não, já te falei, tá bom. Liguei de novo, Ricardo tem agenda? Tem não. Falei, tá bom. Aí Deus falou, liga para ele. Peguei o telefone, liguei, Ricardo, tudo bem? Bom. Falei, cara, dia 10, como é que você está? Estou tranquilo, estou em Belo Horizonte de boa. Falei, cara, eu preciso de você. É um culto e temos que levantar dinheiro para viajar, cara, é um propósito, tem muita gente, mas eu não quero nada, eu quero fazer o padrão. Você vem, eu vou te dar uma oferta, não esquenta a cabeça, não. Aí o cara meio assim, não, porque tinha muita gente para viajar, senão ele ia estar me favorecendo, né? Falei, não. Aí marcamos, a agenda é minha. Falei, beleza, comecei a trabalhar, trabalhando, e o culto vai bombar, e orando, aleluia, e fui, beleza. Um certo dia de manhã eu estou orando, o Senhor falou, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Aí eu falei, só falou assim, cara, eu fiquei encucado, o dia todo. Falei, Senhor, não é isso que eu quero. Aí liguei para o Guilherme, um amigo meu, falei, e aí, cara? Falei, Marco, não é isso que Deus quer, não. Deus, eu estou achando que não tem algo errado aí. Falei, cara, mas não tem intenção errada, meu irmão, está tudo dentro do padrão de Deus, mas... E fiquei perturbado. Liguei para um outro amigo meu, o Leandro, que viajou com a gente, ele falou, Marco, não estou sentindo legal desse culto, velho. Não sei. Aí eu falei o seguinte, liguei para os outros dois, todo mundo assim, e liguei para o Ricardo. Aí fui orar, velho. Antes de ligar para o Ricardo, eu orei. E Deus falou assim, não, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão fazer um culto, e tudo que vocês arrecadarem, vocês vão mandar para Moçambique. Falei, Deus, mas como é que eu vou viajar? Deus me falou assim, se você não aprender a abençoar aquela nação antes de pisar lá, você não vai ter autoridade sobre aquela nação. Meu irmão, é muito fácil você falar de um povo e de uma nação sem você querer abrir mão de algo. E Deus me falou, mesmo que você não fosse, você tem que aprender a abençoar. Aí liguei para o Ricardo, falei, Ricardo, Deus está falando diferente, cara. Vamos fazer um culto e vamos tirar a oferta só para Moçambique. Aí ele falou, meu irmão, Deus está falando a mesma coisa comigo, é isso que nós vamos fazer.
Aí levantou um cara que fez a panfletagem, que fez o marketing e tal. Meu irmão, Deus começou a alinhar algumas coisas no nosso coração antes da gente pisar naquela nação. Sabe, Deus começou a quebrar os meus planos. Vira para o seu irmão e fala assim, meu irmão, não trace os seus planos. Isso é triste, cara. Isso é triste, dói. É mais uma dor da visão. Não trace os seus planos. Deus vai mudar, amém? Quantos querem deixar Deus mudar os planos? Amém? Deus vai mudar. E eu não sabia o que eu ia fazer, eu estava preocupado para ir. E orando a Deus, cara, eu fui orar. Eu já tinha essa palavra aqui. E abra a sua palavra lá em Esdras 3, capítulo 1, versículo 6. E eu orando pela madrugada, Deus falou, vou te ensinar um princípio. Esdras capítulo 3, versículo 6. Todos encontraram? Diz assim, a partir do primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora não tivessem sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Amém? Meu irmão, a palavra está dizendo aqui que aquele povo que veio cativo da Babilônia, que estava trabalhando para a reconstrução do templo, antes mesmo de começar a reconstruir o templo, eles lançaram e fizeram sacrifícios ao Senhor. Isso é forte, cara. E Deus falou, eu vou te ensinar um princípio. Lança sacrifício sobre aquela nação. Abre mão do que é teu por aquela nação. Abre mão da tua vontade, da forma como talvez você vai, mas lança sacrifício sobre aquela nação. E daquele momento, com o plano perfeito, com a quantia calculada, nós resolvemos abrir mão de tudo aquilo. E voltou, menos de 15 dias antes de viajar, a gente tinha 0 de dinheiro. Mas em cima desse princípio, queridos, Deus começou a trabalhar no nosso coração. Deus começou a mudar os nossos planos humanos para pisar naquela nação. Amém? E Deus nos ensinou esse primeiro princípio que eu chamei abrir mão dos meus desejos para que se cumpram os desejos de Deus no meu coração. Abençoar uma nação antes de pisar. Seja, queridos, monetariamente, seja com oração, seja com choro, seja com clamor. Lance ofertas de intercessão pela nação, meu irmão. Coloca a sua vida como oferta por uma nação, por uma vida, antes de você pisar. Senão você não vai ter um amor, cara. Você não vai ter um propósito de estar ali. Você está indo pisar para ver qual é que é. Não faça isso, cara. Esse foi um dos princípios que o Senhor nos ensinou. Amém? O outro passo que nós demos, que esse aí, você pode anotar. Eu vou te falar meio que profetizando que vai acontecer, não tem jeito. É não ceder às dificuldades e ter atitude. Esse princípio é forte. É difícil, mas é um princípio de Deus, cara. Meu irmão, quando você toma uma decisão, eu vou para tal nação. Me usa, Senhor, para pisar naquela nação. Vai mover o mundo contra você, meu irmão. Você vai ter dificuldades N para cumprir o propósito. N. Eu fiz questão de colocar algumas aqui por quais eu passei. E é muito louco. E eu coloquei uma coisa que diz assim, olha, dificuldades financeiras. Meu irmão, uma coisa, um princípio que Deus me ensinou, quem me governa é Deus, não é Mamon. Mamon é o rei do dinheiro. E ele governa aqueles que olham para o dinheiro. E o Senhor nos ensinou um princípio de dependência. Fala para o seu vizinho, dependência. Crer no sobrenatural. Meu irmão, se você não crê no sobrenatural, o que você vai fazer numa nação? Se você não crê no milagre do Senhor para te levar em qualquer canto, o que você vai sair daqui? Para quê? E Deus nos ensinou e começou a falar comigo esse aspecto, dificuldades financeiras. E eu estava do zero, meu irmão. E eu quero te contar uma coisa. Na minha vida, diferentemente de outros que aconteceu, não pingou oferta nenhuma. Faltando 15 dias para viajar, eu não tinha uma oferta. Nada. Eu tinha um dinheiro de alguns CDs vendidos e tal, e mais nada. Aí, o doido é o seguinte. Estou no instituto, o Ricardo fala assim, gente, até amanhã.
tem que comprar passagem. Acabou, amanhã não vai mais. Acaba o culto. Ah, não, um dia antes ele começa. Você tem que ser ousado. Ousado. Eu falei, não fala isso comigo não, que eu sou muito doido, velho. Eu vou dar passo humano, eu não quero. E pai, eu fui dormir, falei com a minha esposa, amor, o que está acontecendo? No outro dia de aula, o Ricardo fala que é o último dia. Acaba a aula, o Ricardo encosta em mim e fala, Marco, só até amanhã. Você não vai? Eu falei, meu Deus. Falei, Ricardo, eu sei o seguinte, eu vou, meu irmão. Como eu não sei, eu sei que eu vou. Pode pôr meu nome é que eu vou. Eu não tenho dinheiro, mas eu vou. No outro dia eu acordei, orei a Deus. Falei, Deus, como é que eu vou, Deus? Nada até agora. E a Isabel me ligando. Vocês conhecem a Isabel? Isabel é uma bênção, né? Naquela paz dela que ninguém tem, só Deus. Marque, e aí? Já fechou? Eu falei, Isabel, não. Aí ela me ligou, Marque. Eu falei, não. Aí o cara da agência de viagem me ligou. Eu falei, não tem dinheiro. Mas eu vou. Meu irmão, eu sei que deu 4 horas da tarde. Eu sei que Deus proveu tudo para mim, condições financeiras. Eu fui lá, comprei minha passagem, fechei, fiz. Deus operou um milagre maravilhoso para eu poder ir. Sabe, cara, tudo aconteceu. Eu não tinha tempo para ir. Meu chefe, até compartilhei isso com o Dimitri, eu tiro férias em janeiro. Meu chefe me ligou, falei, Deus, eu quero sinal. Eu quero sinal. Deus falou comigo assim, você quer sinal? Eu falei, preciso de sinal para mim ir para lá. Meu chefe me ligou, irmãos, e falou assim, ô Marcos, você está precisando de dinheiro? Eu falei, estou demais. Cara, estou precisando de dinheiro, você não está à toa. Ele falou, e minhas férias são em janeiro, Bruno. Ele falou, cara, tira férias agora em novembro. Sai agora de férias. Você pega uma grana e ainda tira férias. Eu falei, pô, tudo que eu preciso são os dias em novembro para me viajar. Aí eu falei, cara, mas eu preciso de 15 dias em janeiro. Ele falou, tá feito, meu irmão. Eu falei, nossa, agora eu vou. Agora eu vou. E comprei minha passagem, cara. E nós chegamos no instituto lá à noite, e tem um irmão que ficou em Moçambique, muito amado nosso, o William, e ele encontrou comigo e falou, Marco, eu tive um sonho. Faltavam 2 passagens, era a minha e a sua. E o Ricardo estava nos cobrando isso. E aí, cara? Eu falei, cara, eu fechei a minha hoje à tarde. Ele falou, Marco, eu não fechei, porque faltam R$800. Eu falei, você fica meio sem palavra, né? Eu falei, cara, Deus vai prover, meu irmão. Não vamos esquentar a cabeça, não, vamos para o culto. Meu irmão, sai um irmãozinho, fala assim, ô William, vem cá. Deus mandou te entregar isso aqui. Entregou na mão dele. Beleza, eu estou lá de boa, a hora que o cara abre conta, meu irmão. Tinha 800 pilas, era o dinheiro que faltava para o cara viajar, meu irmão. Sabe, cara, meu irmão, é uma questão de você não esquentar a sua cabeça, cara. E é onde Satanás vai mais atuar, é no seu bolso. Ele vai jogar na sua cara que você não tem dinheiro, que você não tem condições, que você é pobre, ou que você... Sei lá, meu irmão, mas Deus é soberano e é superior a essas coisas, amém? Uma outra coisa que Satanás tentou usar contra nós foram palavras malditas. O que você vai fazer naquele lugar? Só tem gente passando fome. Só tem pobre. Tem nada, você vai morrer, vão te matar. Palavra de desânimo, não é o seu chamado. Cara, isso pinga a todo momento, meu irmão. Palavras de desânimo contra o seu ministério. Isso veio de todo lado. Vem de amigos, vem do seu ministério, vem do seu pastor, vem de várias pessoas. Meu irmão, mas quando o seu propósito está em cima do propósito, está alinhado com o propósito do Senhor, isso para de ter efeito na sua vida. Em nome de Jesus, não deixa palavras terem efeito, palavras malditas sobre você. Sabe, me amaldiçoaram, falaram que eu ia morrer lá, que eu ia ficar. Meu irmão, mas o propósito de Deus era que eu fosse para aquela nação. E Deus tinha inflamado isso em mim. Então, não estava nem aí, meu irmão. O cara falava, entrava aqui, saía lá. Deixa a palavra dele lá. Entendeu? Pessoas caçoando do seu propósito. Isso é o que mais acontece, cara. Você fala para alguns é loucura. Mas eu quero te contar uma coisa. Eu tomando banho de manhã, o Igor me entregou aqui no congresso uns... CD pra caramba, nem lembro. Aí, segunda-feira, desafio. Vamos vender CD. Tomando banho, Deus falou comigo assim, para que é o CD? Falei, para mim viajar. Aí Deus falou, ok, mas qual é o propósito? Falei, propósito do Senhor. Ele falou, então você vai pegar o propósito e cada um que você for, você vai falar dele. Eu falei, Deus,
Eu? Onde é que eu vou falar isso? Meu irmão, eu trabalho num banco internacional, onde a riqueza predomina, onde o orgulho predomina, a mentira predomina. Eu falei, Deus, ali. Deus falou, ali. E eu fui, peguei o primeiro CD, eu orei, Deus colocou uma convicção no meu coração, cheguei para o cara e falei, meu irmão, eu estou indo para uma nação pobre falar do amor de Deus. Eu estou indo levar um pouquinho do amor que Deus tem colocado no meu coração. Eu preciso ir para lá. Eu quero te abençoar com esse CD e você me abençoa comprando na minha mão. É uma forma de se abençoar o cara. Meu irmão, naquele dia eu vendi mais de 30 CDs. Eu evangelizei e falei do amor de Deus para mais de 30 pessoas ímpias que não conheciam o amor do Senhor e que entraram no propósito comigo. Você pode dar um glória a Deus por isso? Meu irmão, eles pararam. E não só porque eu oferecia, mas porque o Espírito Santo começou a trabalhar na vida dos caras, meu. E Deus começou a me dar autoridade sobre aquele lugar. E eu entrei ali, eu tinha um manto de autoridade para falar do propósito que eu ia fazer. Eu entendi que era um dos princípios, sabe? Então não deixa palavras virem e te derrubar, sabe? Resistências, não esquenta. Abra lá, Esdras 4, versículo 1. Eu quero te mostrar uma coisa. Amém? Amém ou misericórdia? Diz assim, olha, os inimigos da tribo de Judá e Benjamim souberam os que haviam voltado da Babilônia. Eles estavam construindo de novo o templo do Senhor, o Deus de Israel. Então foram falar com Zorobabel e os chefes das famílias e disseram, queremos construir o templo junto com vocês. Nós adoramos mesmo Deus que vocês e temos oferecido sacrifícios a Ele desde o tempo de Esar-Adom, rei da Síria, que nos mandou morar aqui. Presta atenção agora. Porém, Zorobabel, Josué e os outros chefes das famílias dos israelitas responderam, não precisamos de vocês, que vocês nos ajudem a construir um templo para o Senhor nosso Deus. Nós vamos fazer isso sozinhos, como Ciro, rei da Pérsia, mandou. Queridos, uma outra coisa é que vão surgir fatores facilitadores para você ir para algum lugar. E você precisa estar alinhado com o propósito de Deus para saber realmente quando é Deus que está fazendo ou quando alguém está infiltrando para destruir o propósito de Deus. E é isso que aconteceu aqui. E isso é o que tem acontecido hoje em dia. Dentro do povo de Deus tem se infiltrado pessoas com propósitos de ajudar, que dizem que é para ajudar, mas vem para te destruir. E uma atitude ligada em Deus, Josué e Zorobabel disseram, não, nós não precisamos dos facilitadores de vocês. Nós vamos cumprir a ordem do Senhor, conforme foi determinado por Ciro. Vai surgir muita proposta boa, meu irmão, para você abrir mão do propósito de Deus. Vai ter muito líder querendo te bancar para você ir para as nações, para você voltar e ser um fantoche dele no púlpito, para jogar uma unção sobre eles, para eles se drogarem por um momentinho. Isso acontece. Mas, meu irmão, fico de novo com as palavras do Dimito. Quando o povo de Deus se uniu com os pagãos, rodou geral, meu irmão. Então, cuidado com o propósito que Deus coloca na sua mão. Cuidado em você saber discernir a forma que você vai pisar nas nações. Não faça isso por emoção, faça por uma direção do Senhor. Amém? E aqui, esses caras quiseram infiltrar para facilitar o propósito. Amém? Então, não siga essa direção, não se contamine, cara. Sabe, quando você tem uma direção, você não precisa disso. Uma outra coisa que nós temos que ter é convicção e não ceder aos conflitos. Você precisa ter convicção daquilo que Deus tem colocado na sua mão. Você tem que ter convicção do que Deus tem falado com você. Eu quero dar uma dica de uma coisa que eu aprendi aqui, cara. Quando Deus colocar um sonho no teu coração, quando Deus colocar um propósito no teu coração, não entregue esse propósito para qualquer pessoa. Não entregue os sonhos e as visões que Deus tem te dado para qualquer pessoa, porque eles podem assassinar os seus sonhos. Eles podem matar os seus propósitos. Meu irmão, tenha ao seu lado pessoas que sonham com os propósitos de Deus igual a você. Tenha pessoas do seu lado, meu irmão, que são pessoas que te edificam.
A minha esposa sentou e falou, eu estou preocupada, a África saiu muito caro e tal e tal. Irmão, eu sentei com ela e falei, eu tenho uma palavra do Senhor. O Senhor disse que me levaria naquela nação. E você precisa entender. E eu compartilhei com ela. Meu irmão, e ela não falou uma palavra comigo, ficou calada. No outro dia, ela foi a primeira a levantar. Pegar as coisas e falou, amor, hoje eu vou trabalhar para a gente levantar dinheiro para você viajar. Meu irmão, tenha pessoas do seu lado que vão sonhar, chorar, que vão amar o propósito de Deus com você, meu irmão. Tem muito líder dizendo, ai, discípulo, quanto mais unção você tem, melhor. Nada. Nada disso. Quanto mais em Deus você vai se libertar, mais Ele vai querer te enforcar. Então aprenda a buscar no Senhor aqueles caras que amam o coração de Deus. Aprenda a andar com pessoas que têm o mesmo propósito que você. Essa é a diferença. Josué e Zorobabel não deram ideia, porque aqueles caras não tinham o mesmo propósito. Eles não tinham o mesmo objetivo, então não adianta andar junto. Não adianta andar com quem não ama os propósitos do Senhor. E isso foi mais uma das coisas que nós aprendemos antes de ir para lá, que o Senhor me ensinou. Agora essa aqui, cara, é o X. Meu irmão, ter uma direção profética. Ah, cara. Meu irmão, quando você tem uma direção profética, tudo começa a romper. Mas a direção profética, ela vem depois do sonho. Ela vem depois da visão. E você começa a trabalhar isso na sua vida. Você abre preceito, cara, de começar a enxergar o que Deus está escrevendo para você fazer. E uma das coisas que me marcou na viagem de Moçambique, foi depois que Deus começou a me falar, isso aqui eu guardei para mim, meu irmão. Eu estava tentando entender o que Deus queria me dizer. E foi Deus começar a dar sinais proféticos de Moçambique para a gente. Estar ligado no Senhor é um dos princípios que nós precisamos aprender para ter uma direção profética. Eu quero ler com vocês. Deixa eu pegar aqui. Ter uma direção profética. Vamos lá. Desligou aqui. Vamos abrir lá em Neemias 2:4. Um pouquinho mais para frente aí, do livro de Esdras. Meu irmão, para você ter uma direção profética sobre a sua vida, um dos princípios é estar ligado no Senhor. Estar ligado no trono. Diz assim a palavra. Amém? Encontraram aí? Neemias 2:4. E o rei perguntou, o que é que você quer? E eu orei ao Deus dos céus, e depois eu disse ao rei, se o Senhor está contente comigo e quiser atender um pedido meu, deixe que eu vá para a terra de Judá, a fim de reconstruir a cidade onde os meus antepassados estão sepultados. Queridos, olha aqui para mim, presta atenção nisso aqui. O rei perguntou, o que é que você quer? E ele falou aqui, eu orei aos deuses do céu. Quanto tempo você acha que gastou isso? Neemias está ali, triste e tal, foi servir ao rei. O rei falou, Neemias, o que está acontecendo, meu irmão? O que está pegando? Quanto tempo? Sabe qual que era o segredo desse cara, meu irmão? Está ligado em Deus. Eu orei ao Deus dos céus. Meu irmão, é o que diz em Judas 1, capítulo 20. Orando em todo tempo no Espírito Santo. Meu irmão, você está ligado em todos os momentos no Senhor. Está em espírito, te libera direções proféticas. Meu irmão, um cara igual ele ali, fazer um pedido daquele, sincero, real, curto e direto, pum, pá. Ele pediu, o rei atendeu. Meu irmão, porque ele estava ligado na fonte. Ligado em Deus, o tempo inteiro. Segundo o propósito do Senhor. Estar ligado no trono de Deus. Amém? Ligado no Senhor, é o que diz João 15:5, a questão da videira e os ramos. Foi mais uma palavra profética que nós recebemos. Estar ligado no Senhor. Amém?
eu quero contar para vocês, eu já contei para vocês que eu pedi a Deus alguns sinais por aquela nação. E eu tive essa visão, e eu tive uma visão de um parto aqui. E nós tínhamos tido uma palavra no instituto, aos 3 meses de instituto, que após 3 meses já não era período mais de aborto de uma gravidez. E que Deus estava gerando em nós uma gravidez. Deus estava gerando em nós algo novo para desatar. E no congresso dava mais ou menos 6 a 7 meses. E Deus me viu a visão de um parto, que era essa criança que eu queria tocar, que eu tinha paixão por tocar. E Deus começou a me dar essa visão, cara. E eu fiquei com isso no meu coração. E tinha umas irmãs aqui, uma que teve essa mesma visão, e Deus começou a nos dar esses sinais proféticos. E Deus falou comigo, acabou o culto, desceu todo mundo para o rango. Aí tinha um irmão que ele estava meio arrebatado, o Rafael viajou conosco, um cara de Deus, ele levantou gritando. Nós temos que orar, Moçambique, Moçambique. E eu olhei que não tinha quase ninguém, estava todo mundo rangando. Ele falou, chama todo mundo. Eu falei, cara, está todo mundo lá embaixo. Vamos orar, meu irmão. E eu ajoelhei, mas alguns irmãos e meu irmão começamos a orar. E o Espírito de Deus falou comigo, eu vou usar vocês lá, como carvalhos de justiça naquela nação, para levar a minha justiça e levar o meu conserto para aquele povo, para vocês marcarem aquela terra. Isaías 61:3. Cara, quando Deus me falou isso, eu falei, cara, nós vamos. Deus tem um propósito. Deus quer fazer alguma coisa. Deus disse que vai nos usar como carvalhos de justiça ali, meu. E Deus queimou no meu coração isso. Aí, tô bom. Chega domingo de manhã, o Ricardo vem e fala, pastor Júlio. Chegou mais um doido, né? Aí estava aqui e tal. Quantos aqui conhecem o pastor Júlio? Glória a Deus pela vida do pastor Júlio. E ele andando aqui, vamos orar depois da ministração, tá? Quem é da ministração? Ele já começou a andar e orar aqui, meu irmão. Tinha uns 60 aqui na frente. E orando, e foi aquele mover que vocês estão acostumados aqui todo dia, amém? Que ele foi aquela coisa, e Júlio andando. Deus está me dando uma visão. Ele é muito doido. Deus está me dando uma visão. Que vocês que vão naquela nação, vocês vão cravar estacas naquela nação. Eu falei, não, ele não falou isso não. Eu falei, não, vocês vão cravar estacas. Eu vejo vocês cravando estacas naquele lugar. Cara, eu falei, Deus, é muito, cara. Você carvalho de justiça e nós vamos cravar. Meu irmão, e aquilo foi ardendo, e foi, tem mais. Quando vocês estiverem lá, Deus está dando autoridade para vocês curarem os enfermos naquele lugar. Vocês vão pisar naquela nação, vão levantar suas mãos e vão curar os enfermos pelo poder do Espírito Santo. O Deus está me mostrando isso aqui. Queridos, é o último versículo de Marcos. Os apóstolos andavam e operavam sinais com eles naquele lugar. Meu irmão, eu tomei posse disso. Eu tomei posse. Aí começamos a orar. Veio uma pessoa, impôs a mão em mim e falou, eu delego autoridade na sua vida e você vai pisar lá como um general, autoridade sobre aquele lugar. Meu irmão, eu levantei e falei, eu vou para aquela nação, nem que seja de jegue voador, não me interessa como é que eu vou pisar naquele lugar, mas Deus mandou que eu vá, Ele vai me levar. Cara, quando você tem uma direção profética, meu irmão, a sua fé cresce. Você incha, seu coração explode, meu. Porque você tem uma palavra dele, não é uma promessa de homem. É algo que ele quer fazer, meu. É algo que ele quer fazer pela sua vida. Mas quando você recebe uma palavra profética, meu irmão, ela tem que ser gerada. E Deus, durante 6 meses ou mais, Ele gerou no nosso coração uma fome, um desejo por pisar naquela nação. E a nossa perseverança em orar, em amar. Eu falava, Deus, quem é esse povo? Eu não amo Moçambique. Eu não amo. Eu não amo aquela nação. O que eu vou fazer lá? Tem 1 milhão de pessoas chorando por Moçambique. Eu não choro por eles.
Meu irmão, mas quando Deus te dá uma direção profética, quando Deus te dá uma visão, quando Deus te toca, Ele coloca no seu coração paixão, cara. Paixão. E é isso que falta nesse tempo. Corações apaixonados, corações rasgados pelo Senhor, corações desejosos de tocar os enfermos, de tocar os perdidos. Nós não temos mais isso. Mas quando Deus começa a liberar palavras proféticas, te dá visões, direções, meu irmão, você começa a fluir nessa onda. E você começa a chorar pelas nações. Você começa a chorar por tocar numa criança que está passando fome. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Não há como voltar atrás depois que você é tocado. Não há. E Deus começou a nos dar essas direções. Deus começou a falar conosco sobre o que nós faríamos lá. E eu entendi um fluxo. E eu olhei para trás e eu entendi que Deus estava gerando em nós. Foi um processo. Foi um processo para a glória eterna, para o estabelecimento do reino de Deus. Deus trouxe a Raide, ela semeou. Eu entendi que o Ricardo, durante o ano, trabalhou, preparou os trabalhadores, meu irmão. E veio a mão poderosa do Senhor e confirmou e nos deu uma colheita perfeita naquele lugar, porque nós fomos debaixo de uma palavra, nós fomos debaixo da autoridade do Senhor, nós fomos levados por Ele, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós podemos pensar. Ele nos levou. Foi Ele, cara. E quando Deus faz isso, cara, quando você tem uma visão profética, Deus começa a trazer peso de glória sobre a sua vida. Deus começa a depositar em você ousadia, autoridade, meu irmão. E eu lembro que eu tive uma visão durante o congresso, que eu estava no aeroporto com alguns irmãos, e eu chamei o irmão e falei, eu te vi lá, meu irmão. E passou um tempo, ele virou e falou assim, Deus não falou isso comigo. Eu falei, se você não quer saber o que Deus quer fazer com a sua vida, isso é problema seu. Deus me mostrou que você ia. Se você crer, você vai. E ele não foi. Mas você não teve uma visão? Eu tive, mas o direito de querer ir era dele. O direito é teu, meu irmão. E o Espírito Santo fala isso para você hoje. Você tem uma oportunidade de andar numa direção profética. Você tem uma grande oportunidade de andar debaixo de um poder, de uma unção de autoridade. Mas se você quiser. Se você quiser entender, meu irmão, que você não é nada para o propósito. Você não é nada. O propósito é maior do que você. O propósito é maior do que você. Vou falar isso de novo. Ele é maior do que você. Os seus dons, os seus talentos não são nada perante o propósito. Porque sem o poder de Jesus, sem a presença do Espírito Santo, você não é nada. E Deus começou a nos dar entendimento. E começou a nos dar visões proféticas do que iria acontecer. E isso é uma das maiores direções que nós podemos ter. Uma outra coisa que o Senhor começou a plantar em nós, queridos, foi amor. Vira para o seu irmão e fala, amor. Amor. Eu trouxe, não sei se muitos de vocês conhecem, né? Eu comprei no aeroporto de Maputo. Falei, vou comprar, porque teve gente que não comprou. República de Moçambique. Isso aqui para mim não era nada. Meu irmão, mas depois que Deus te move num propósito eterno que você pisa, meu irmão, acabou. Acabou, cara. Você está estragado. Quando Deus fala assim, meu irmão, você vai tocar aquela nação, acabou, você está estragado, você está ralado. Não vai ter mais nada que te seduz, cara. Eu não posso nem falar que eu choro. Eu falei com a minha esposa, tudo que eu vejo, Deus está me cercando, cara. Nossa, assim, teve um momento lá que eu estava com uma criança no colo e pô, foi super bonitinho, cara. E a gente estava oculto e tal. E eu... é doido. Porque você vai assim, você chega lá, pô, tem menino para quanto é lado, você abraça. Às vezes até por... né? Mas tem hora que Deus começa a ministrar, meu irmão. E eu sei que eu estava com a criança assim, e o Ricardo ministrando, e eu gosto de ficar andando, né? Tá.
E eu querendo ir, a menina não me largava. Eu falei, não, e Deus começou a me dar amor, me dar amor. E eu fiquei lá com ela. Aí à noite eu consegui um milagre falar com a minha esposa aqui. Ela falou, Marco, eu fui num congresso aqui. Aconteceu um negócio tão curioso, é mais ou menos 9 horas da manhã. Veio uma menina, pequenininha, assim, pretinha, bonitinha, me agarrou no colo e não me soltou por nada. Eu falei, não. Eu falei, fala, Deus, comigo. O que o Senhor quer me mostrar, meu irmão? Deus opera. E Deus começou a colocar no coração dela também um clamor. Cara, é muito bom, meu. Sabe, é muito bom quando Deus começa a te dar porção de amor por uma nação. Quando você olha, cara, você não olha por interesse de ver alguém caindo, ou não me interessa, cara, o que, mas quando você olha, meu irmão, com os olhos que Jesus olhou para você, cara, que são olhos de amor, você está me entendendo? São olhos de amor que te resgataram, cara. É isso que Deus quer avivar em nós, olhos de amor e de compaixão pelas nações que o Senhor ama, porque o propósito é dele. Então é isso que nós temos que ter, uma porção de amor. Sabe, não adiantou a gente levar dinheiro, não adianta a gente levar nada, se você não tem amor. É o que o apóstolo Paulo fala, sem o amor, eu nada seria. E depois dessas direções proféticas, Deus começou a nos dar amor por aquela nação. Meu irmão, quando eu pisei no aeroporto de Pemba, cansado, né, Lili? Cansado, meu irmão. É triste. É difícil você viajar com um cara pilhado igual o Ricardo. Você desce do avião, sai correndo. Vamos embora, vamos perder o voo. E vai o cara, vai com o passaporte, gritando para o avião. E você vai perder voo e você está cansado. E você vai, corre, pega a mala, perde mala, vai. Meu irmão, mas a hora que a gente desceu, cara, foi tão lindo. As crianças assim para nos receber, meu irmão. E Deus falou comigo, levanta a tua mão, porque você tem autoridade sobre essa nação. Se você tem autoridade sobre essa nação, sabia que o meu coração inflamou. Sabe, o meu coração inflamou, cara. Aí nós fomos para a base. Chegamos na base, sentamos lá para ter algumas instruções. Eu quero falar com vocês da nossa experiência agora. E sentamos lá, meu irmão, e esqueci o nome da menina, Gracinha, bonita, gente boa, cara. E ela falava, a Amy, ela falava, nós estamos numa base, cuidamos de órfão, trabalho com criança, eles são as nossas crianças. Meu irmão, o olho daquela mulher brilhava, cara. Falei, Jesus, o que é isso? E brilhava. E nós ficamos ali. Falei, agora nós vamos. Primeiro dia, base. Segundo dia, base. Terceiro dia, base. A gente só orava e adorava, ia para os cultos, ia para os ensinos, orava e adorava. Falei, Deus, não vai ter ação no negócio? Não vamos, né? Tá. Aí Deus falou comigo, eu preciso preparar vocês. Eu ainda preciso ensinar alguma coisa para vocês. Meu irmão, e a unção que paira sobre aquele lugar chama-se amor. Amor. Não tem mais nada que opera ali. Amor, que é o Senhor. E nós fomos e começamos a trabalhar, a nos envolver com o clima. Chegamos, fomos jantar. Eu já fui preparado. Ricardo já tinha nos ensinado e tal. Fomos comer, privilégio. Arroz, manga e um peixinho bem magrinho, né, fritinho. Fomos comer. Bem bonitinho. Com a mãozinha. Vamos comer com a mãozinha. Você lava a mãozinha e vamos amassar e comer. A princípio é difícil, cara. É difícil. Você que está acostumado com a sua lasanha, sua carninha, sua Coca-Cola, né? Quer uma boa notícia? Você não vai ter isso nas nações. Vai ter nação que você não vai ter, meu irmão. E olha que lá tinha, hein? Aí fomos comer. Aí as crianças vêm com aquela mão mais limpa do mundo e pega no... Como é que você chama? E pum, pega no seu prato, pega a sua manga. E, meu irmão, e você começa a entrar no clima, velho. Você entra no clima, velho. Fica uma coisa assim, não tem bactéria não, velho. Esquece, mas a África não tem bactéria, não. Tem disso não, a comunhão violenta. Eu vou dar ideia para vocês o que aconteceu comigo. E aí, beleza, e você chega, cara. E fomos para um culto. O Ricardo, no outro dia de manhã, fala assim, Deus me deu visão de um casamento. Acho que ele contou isso para vocês, né?
Deus me deu visão de um casamento, de uma junção de unções. A unção de amor que tinha naquele ministério com a unção do Ministério Clamor pelas Nações. Com a unção que estava sobre as nossas vidas. E seria uma explosão. Meu irmão, chegamos de noite para o culto. Eu entrei para o cantinho assim, o Espírito de Deus já começou a me tomar. Eu falei, nossa, tem alguma coisa aqui, cara. Eu estava com esse negócio aqui, ó. Aqui assim. Deus falou, desce com ele. Eu falei, vou descer. Eu fiquei assim, ó. Estava igual um apóstolo, né? Desci, fiquei lá. As irmãs tiraram foto com o meu negocinho, beleza. Aí, meu irmão, Deus começou a tomar a gente. Eu falei, não vai ter nada aqui hoje não, cara. Meu irmão, e o Ricardo andando, e os meninos também que iam fazer louvor, e a gente lá no canto, a Dani estava lá no canto também, né, Dani? E uma presença, meu irmão, minha cabeça... E eu falei, nossa, e o Ricardo sobe para começar o culto. Que culto, meu irmão. Que culto, meu irmão. Deus despejou, vai bacia de poder, meu filho. O Espírito Santo nos tomou em poder. O Eberson já não filmava nada, já tinha menina andando com câmera, e todo mundo já perdeu o limite, era aquela unção, voando carinha para o outro lado, irmão, na unção, o outro caindo, e, meu irmão, tudo numa presença, num amor, numa explosão, meu irmão, que veio por uma direção profética. E aí nós abalamos pela unção do Espírito Santo aquele lugar. A raia de caída lá, e o Ricardo falou, faz um corredor. Fizemos o corredor mesmo, quem passava ali fritava. Saía fritando aquela galera. E você vê um sinal. Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa. Você cair, rodar, falar em línguas, falar grosso, isso pouco interessa para Deus. Estou nem aí para a forma que você adora a Deus. Isso é problema seu. Agora, uma coisa que eu quero te dizer. Você vê povo moçambicano inflamado pela presença, querendo, andando, entrando. Isso é um milagre, meu irmão. Isso é um milagre, porque é uma sociedade animista. E os caras entrando na unção e no poder e Deus derramando. Porque nós tínhamos uma direção profética. Nós tínhamos uma palavra profética de que algo aconteceria. Aí o Ricardo nos chama e ele teve que vir embora, né? Nos deixou eu, o Eberson e a Lili na liderança da equipe. E eu lembro que antes de sair eu falei uma coisa para a galera. Eu falei, agora você saiu da rabiola do Ricardo. Agora eu quero ver quem é quem. Sabe por quê, meu irmão? Eu quero te dizer uma coisa. O grande problema de muitos ministros é ficar atrás do outro. Você fica escondido atrás de uma unção, atrás de uma figura. E todos que estão aqui, os obreiros, quanto o Ricardo, cada um cara diz, clamor pelas nações, e Deus é. Meu irmão, mas há uma unção sobre a sua vida. Há uma unção, há um poder sobre você, meu irmão. Você tem que ser independente. E se o cara morre? Como é que você vai ficar? Vai morrer junto? E foi isso que nós entendemos. E Deus, nós estávamos orando para sair, e Deus trouxe uma palavra de uma irmã que teve um sonho conosco. E ela falou assim, eu vi que vocês são soldados enviados do Senhor para esse lugar. Soldados fortes do Senhor. Meu irmão, aquilo nós começamos a inflamar e tomamos posse daquilo. Um tanto de soldadinho de Cristo inflamado pela unção. Um tanto. Chegamos na porta do caminhão. Eu queria... Não dá para projetar. Depois eu vou dar um jeito, vou mandar para o e-mail de vocês. O caminhão de guerra. Aqui, já viram o caminhãozinho de guerra? Com a lona do exército. A lona verde, o trem todo paramentado. Meu. Um chão de ferro maravilhoso. Primeira linha. Vamos, gente, vê, tá uns 40 graus. Leva 3 águas, vai com mochila e entra. Lugar para 20 tinha uns 40. Aí fomos. Vamos embora. Aí estamos na estrada, os meninos falaram assim. Estou sentado. Não dá para esticar a perna não, tá? Não dava não, tinha que ser mais ou menos assim, ó, que você ficava, sabe? Você, tipo, é porque não dava para encostar aqui, que tinha uns parafusos que te pegava aqui. Então, assim, você tinha que ficar meio assim, ó, mas tudo bem, dá para passar. Os meninos falaram assim, pelo menos é asfalto. Olha como é que o caminhãozinho está andando bonitinho. Meu irmão, o cara dá uma quebrada para a direita.
uma barreira, uma buracada, o trem começou a pular, a poeira subir, meu irmão. E na hora que eu olhei, todo mundo com cabelo duro, as Barbies de Jesus com cabelo duro, meu irmão. Você com o nariz cheio de terra, velho. Aí... Oh, misericórdia, Deus. Eu falei, amém, eu não vou murmurar, cara, eu não vou reclamar, não, amém, pode bater, e pula, Aí paramos para lanchar. O lanche, veio um pão gorduroso, né? Eu não consegui comer aquele pão, não, porque coisa muito gordurosa, e vendendo castanha, ovo, um tanto de ovo cozido na beira da estrada, aquele calorzão, velho, nossa, Deus, eu falei, nossa, misericórdia, olhar para todo mundo meio assim, sem saber o que fazer, tá bom, falta 1h30, a gente chega. Aí o cara virou para a gente e falou, não, falta 4 horas. O quê? Chamei o Leandro, que tinha ficado responsável por agilizar o negócio. Falei, meu filho, o que é isso? Você falou que era 3 horas de viagem, 3 ou 4, né? São 7. Não, fomos embora. Meu irmão quebrando naquela savana africana lá para dentro, um calor, uma comunhão que nem ônibus, meu irmão, aqui você experimenta, uma coisa fantástica. Você já começando a ficar numa asa danada, né? Porque você está num suorzão, o desodorante, se não for aquele 24 horas plus extra, não tem jeito, meu, passa rapidinho. E se você escondia assim da poeira, você não sabia se era pior a poeira, se você... Muito doido, velho. Chegamos. Parou. Todo mundo... Chegamos, cara, descemos numa ilha, chama Kisanga. Uma ilha até então 100% muçulmana, onde o pessoal da Raid tinha ido, né, antes, porque uma das coisas no campo missionário que você vai aprender, que o que você tem de conhecimento e a sua cultura lá não vale nada, ela não predomina. O que predomina é a cultura local. Então você tem princípios e você tem que seguir esses princípios. Então eles agilizaram lá a nossa entrada e nós entramos. O líder da tribo, a princípio, tinha um lugar legal para a gente ficar, né? Ele não autorizou. Aí mandaram a gente para um lugar do doido, umas mangueiras gigantes assim no lixão. Lugar cheio de lixo, tudo que não presta tinha lá. Descemos. Meu irmão, mas aí entra uma coisa que chama-se favor e temor de Deus. Meu irmão, nós descemos daquele caminhão, todo mundo cansado, sujo. E os obreiros da Raid começaram a dar as mãos e começamos a adorar o Senhor, meu irmão. Falamos, Deus, manda fogo para esse lugar. Manda fogo nesse lugar. Manda fogo nesse lugar. Manda fogo aqui, Senhor. E começamos a cantar e adorar Jesus, meu irmão. E quando você entra nesse nível de passar por cima dos seus limites, Deus começa a operar sinais. Descemos, desembarcamos, tivemos que limpar o lugar, montar as barracas. Tirando o lixo com a mão, não tinha vassoura, não tinha pazinha, não tinha nada. Não tinha nada, não. Aí limpamos, Deus nos deu graça. Montamos acampamento. Vamos fazer a janta. Aí o pessoal foi para o evangelismo, com a Raid. Uma outra coisa, eu quero te dar um conselho aqui agora, recebe isso no seu espírito em nome de Jesus. Aquele que não sabe servir não presta para mais nada. Fala isso para o seu irmão. Quem não sabe servir não presta para mais nada. Meu irmão, se você quer ir para o campo missionário e não sabe servir, fica. Fizemos uma roda, vamos, quem é segurança? A Raid estava lá, pô. Raid Baker, meu irmão, vai pregar lá, para que eu vou de segurança? Ficamos uma equipe, foi a equipe. Aí o cara vira e fala, não tem água não. Tem água para cozinhar não. Eu falei, nossa, como é que eu vou fazer? Juntar água mineral nossa, não dava uma panela desse tamanho. Aí, meu irmão, começamos a orar ali na cozinha. Estava na hora da mesquita, 6 horas, gritando, 6 horas. E Deus começou a operar, meu irmão. Aí um irmão moçambicano falou, vamos lá na casa do chefe da tribo? Vamos. Chegou lá, bateu, nós precisamos de água. Ele falou, água? Pode pegar o que vocês quiserem. Nós vamos liberar água para vocês.
Meu irmão, nós fomos lá e eu entendi um princípio muito bacana. Eu entendi algo muito bacana. Abra sua Bíblia aí. Eu quero te mostrar uma coisa muito legal. Abre em Esdras. Volta lá para Esdras. E vai lá no capítulo 7, no versículo 27. Amém? Eu comecei a entender que o que Deus falava comigo começava a se cumprir ali. A palavra diz assim: Esdras disse: louvado seja o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, que pôs no coração do rei o desejo de honrar dessa maneira o templo do Senhor em Jerusalém. Pois sabendo que o Senhor estava comigo, criei coragem e conquistei a boa vontade do rei, dos seus conselheiros e de todos os seus oficiais poderosos. Meu irmão, quando Deus está a seu favor, aonde você pisar, você vai conquistar o respeito daquele lugar. Você vai conquistar os líderes daquele lugar. O Senhor vai começar a te dar autoridade para você entrar e ser diferença. E Deus começou a nos suprir com água. Abriu as portas do líder da tribo, nos dando água. Fizemos janta, fizemos tudo e fomos. Dormimos, o pessoal voltou do evangelismo, Deus operou milagres. Eu não fui, então não quero testemunhar o que eu não vi. Amém? Os irmãos vão ter oportunidade. E no outro dia de manhã formaram as equipes de evangelismo. Formamos as equipes de evangelismo e foram. Acho que não tinha ninguém aqui na minha equipe, não. Estava comigo, Dani? Não lembro. Estava a Lili, com a amiga outra Lili. Estava o Davi, acho que o Davi, o Zeke. Um abraço para a galera que está nos vendo na internet. Eu sei que eles estão vendo a gente. E você estava comigo? Está vendo, né? Um abraço para a galera. De Deus, cara, a nossa equipe. E fomos lá para o evangelismo, cara. Chegamos e estava assim: pô, vou evangelizar muçulmano, meu. Quantos aqui estão chamados para o mundo muçulmano? Só? Nós temos que orar aqui. Deus tem que levantar mais gente. Misericórdia. Você só quer evangelizar onde? Em Nova York? Onde é que é? Os chamados seus aí. Hein? É? Europa? Tem um amigo meu que está indo para a Espanha, cara, por causa de Deus. É? Quase ninguém que é a África. Nós vamos orar. Vou bater com vocês nisso aqui, ó. Vai um tanto de emocionar, para emocionar. Pá! Na hora. Aí, meu irmão, nós chegamos lá, entramos na casa de um cara e o pessoal, e nada, o negócio não estava andando. E Deus começou a nos dar uma graça. Tinha um cara comigo, fero, que chama Damião, de Deus. O cara falava os dialetos lá, cara, foi minha salvação. A pessoa, vamos lá evangelizar. Eu falei, não. O Espírito Santo falou comigo que eu tenho que esperar, eu tenho que aprender com ele, para depois eu fazer. É uma cultura diferente. Aí ele entrou, fez, eu falei, agora deixa comigo que eu vou quebrar o pau. E fomos, meu irmão, e começamos a entrar, e aquele povo começou a abrir as portas para a gente. Nós começamos a falar de Deus, e eles começaram a abrir o coração. Aí evangelizamos tal, mas estava aquele clima assim. Aí eu falei assim, ele falou, nós não estamos pescando. Eu falei, meu irmão, a pesca é assim, pegou o primeiro, vai vir um tanto. E vai começar, eu creio. Entramos na casa de um cara, ele falou assim, minha mãe morreu. Minha mãe está em Maputo, que era muito longe de onde a gente estava. Eu preciso ir para lá, como é que eu vou fazer? Meu irmão, o meu coração ruim falou assim, eu vou pregar para esse cara, ele vai tentar se aproveitar de mim. Mas Deus é tão misericordioso que os irmãos de Moçambique vieram, abraçaram ele, começaram a dar amor para aquele cara e a orar com ele. Ele falou, meu irmão, nós vamos te ajudar. E o Espírito Santo falou assim comigo, evangelho hipócrita daquele que prega e não faz, porque a fé sem obra é morta. E quantos de nós na igreja temos pregado, batido nas costas dos outros e aqui, vai que Jesus é contigo, não alimenta os pobres. Jesus não deu esse exemplo para a gente. Jesus alimentava a multidão, evangelizava a multidão, amava a multidão. E nós criamos esse conceito ridículo que nós não podemos fazer nada. E eles foram, deram amor, resultado, o cara aceitou Jesus, nós saímos dali, o cara começou a nos seguir. Um pouco mais à frente tinha uma senhora, estava lá quietinha, os olhos totalmente brancos, sem ver nada. Sem casa, a casa dela tinha caído e tal. Nós entramos, meu irmão,
E ali começamos a conversar com ela. Ela não vendo praticamente nada. E eu sei que o Damião falou assim, vamos conversar com ela para saber o que está acontecendo. E nós conversamos. E de repente, o Espírito de Deus nos deu um comando para orar para ela. Falou, ora por ela. Meu irmão, e nós oramos por aquela mulher. Eu impus os meus dedos sobre os olhos dela. Isso nunca aconteceu comigo. A hora que eu tirei os meus dedos, aquela mulher fez assim e começou a enxergar, meu irmão. Deus deu visão para aquela mulher. Nós começamos a ficar louco, doido. Você sabe por quê, meu irmão? Porque sinais de milagres iriam nos preceder. Você está entendendo que uma das profecias dita aqui, uma das promessas que está na palavra, estava se cumprindo por meio das nossas mãos. E essa é uma evidência de quem entrega o seu coração. Os sinais vão te seguir. E ela voltou a enxergar, meu irmão. E você não sabia como é que ela ficava, e todo mundo muito doido, e a Lili, a menina desesperou, e nós ficamos assim, e falamos, meu Deus, o que é isso? E você não sabe o que você faz. Eu vou te confessar que eu não aguentava fazer nada, eu fiquei paralisado. Porque são sinais, coisas que são bíblicas, cara, que a gente não costuma ver, que está errado, mas estava acontecendo. Aí eu dei a volta, entrei na casa do vice-líder, era o terceiro na tribo. Falei, qual que é seu nome? Maradona. Falei, Maradona, igual de futebol. Troquei uma ideia com o cara, o maior amigo meu. Falei, cara, nós queremos trazer o amor de Deus aqui. O cara muçulmano com aquele chapéuzinho. E viemos para falar de Deus, meu irmão. Em nenhum momento foi barreira falar de Jesus para aqueles muçulmanos. Sabe onde está a barreira que eu descobri? Em você. A barreira está em nós. Porque nós não amamos esse povo. Porque quando você ama, você rompe limites. Quando você ama o Senhor, você faz coisas além daquilo que você pode imaginar. Quando você ama outra pessoa, você larga tudo para ela. E quando você passa a olhar aquelas pessoas com amor, Deus começa a operar no seu meio, começa a te dar compaixão, meu irmão, por eles. E eu falava com ele e tal. Voltamos. Eu não estava com a Raide, com a Lili. Aí o pessoal volta doidão, a galera, meu irmão. Falou, a Lili reuniu a galera e falou, colocamos tudo no caminhão, né, Lili? Desmontamos barraca, pá. Aí veio a Júlia, a mulher paralisada lá andou. O outro cego lá viu. Meu irmão, Deus começou a fazer assim. Subimos para o caminhão para ir para outra tribo. A Lili falou, pode descer todo mundo. A Raide mandou a gente ficar. Porque somos nós, os brasileiros, que vamos fundar a primeira igreja nesse lugar. Porque ela já comprou até o lugar. Você pode aplaudir o Senhor? Meu irmão, era o primeiro lugar cristão. Era o primeiro lugar cristão naquela tribo. Os católicos foram expulsos de lá há 60 anos. Nisso, naquele alvoroço, meu irmão, meu coração se quebrantou. Eu lembrei, sabe de quê? Do que está escrito aqui em Esdras. Pega a sua Bíblia. Do que o Senhor tinha me dito. Do que o Senhor estava me falando. Esdras capítulo 3, no versículo 10. Abra aí. Quando os construtores colocaram os alicerces do templo, os sacerdotes ficaram de pé, vestidos com roupas especiais para aquela ocasião, e com trombeta nas mãos, os levitas, descendentes de Asaf, carregavam pratos musicais para louvar a Deus, o Senhor, de acordo com o que Davi, rei de Israel, havia mandado. Uns cantavam louvores e outros agradeciam ao Senhor, e outros respondiam, e eles diziam, o Senhor é bom, e o seu amor pelo povo de Israel dura para sempre. E todo o povo gritava bem alto e louvava o Senhor, porque a construção do seu novo templo já havia começado. Muitos sacerdotes, levitas e chefes de família eram velhos e tinham visto o primeiro templo. Eles choravam alto ao verem que os alicerces do novo templo haviam sido colocados. Mas os outros que estavam ali gritavam de alegria. E assim ninguém podia saber se o povo gritava de alegria ou se chorava, pois os que gritavam tão alto que de longe se ouvia o barulho. Meu irmão, Deus colocou gozo no nosso coração, porque o alicerce de algo estava para ser construído, e a alegria do Senhor nos tomou naquele lugar, porque o Senhor deu o privilégio nas nossas mãos de começar algo que jamais tinha feito naquele lugar. E os nossos corações se quebraram,
A vontade era, como se diz por aí, sair chutando tudo, porque eu não acredito. Foi comigo. E nós descemos e fomos, andamos para aquele lugar. Começamos a preparar aquele lugar com todo o nosso amor, cara. Com todo o nosso amor, porque Deus tinha nos dito que a gente ia fazer algo diferente ali. Porque Deus falou comigo, você será carvalho de justiça para aquela nação. Essa palavra queimava no meu coração. E eu vi que Deus começou a nos usar naquele lugar. Deus começou a operar coisas maiores do que nós pensávamos. Quem diria que teria uma igreja já fundada ali? Meu irmão, todos os passos ministeriais estavam feitos ali. Desde uma atitude missionária, a um ato pastoral, a um ato apostólico de fundar e abrir uma igreja. Todos em menos de 4 horas. E nós fomos para aquele lugar, começamos a limpar. Cada um com a sua função, exaustos. Todo mundo cansado. Todo mundo no seu limite. E a Raide falou que tinha que ter uma placa. Tinha que fazer a placa, fazer latrina, banheiro. Quantos aqui já viram banheiro de luxo? Se você quer ficar no banheiro de luxo, você não vai para lá não, viu, meu irmão? Porque banheiro lá é um buraquinho assim, muito doido. E é só aquilo ali. E a gente tinha que fazer ali, cercar, e nós fizemos com todo o amor. E a Raide falou que tinha que ter placa. Meu irmão, quando ela falou que tinha que ter placa, eu me lembrei das palavras do Judson, que vocês vão fincar estacas naquele lugar. Vocês vão fincar estacas naquele lugar. Estacas. Meu irmão, nós cremos na palavra que Deus liberou sobre a nossa vida. Nós carregamos e zelamos pela unção que o Espírito de Deus depositou em nós. E Deus começou a cumprir, porque nós andamos debaixo de uma direção profética. Nós andamos debaixo de obediência. Andamos numa linhagem profética. E Deus disse que nós cravaríamos ali, meu irmão. E eu falei, cravar o quê? Onde é que nós vamos fazer placa nesse lugar, Deus? Aí Deus foi comigo assim, pega, sai andando, vai andar. Aí eu chamei William, Davi, vamos comigo. Deus está falando para a gente andar, vamos comprar a placa. Comprar onde? E estamos andando. No meio da rua, o Davi falou, onde é que eu arrumo uma placa? O cara, já fui para o Brasil. Eles são apaixonados, meu irmão. Aprende uma coisa, as nações são apaixonadas com o Brasil. Só não é mais porque o brasileiro não entendeu ainda o que Deus quer fazer com a vida dele. Não tem mais por isso. E a gente envolvia. E eu lembrei dos tempos do apóstolo Paulo, meu irmão, que onde ele entrava, ele abalava geral, e nós abalamos geral naquele lugar. Todo mundo sabia que a gente estava ali. Todo mundo queria ver e tocar na gente, meu irmão. Sabe por quê? Porque Deus nos colocou ali com honra pela porta da frente. E disse, entra, e nós entramos. E nós voltamos a viver um tempo que os apóstolos viviam. Nós abalamos aquela cidade. Você escutava por um lado, era o centro de feitiçaria, o dia inteiro. A mesquita o dia inteiro. Um peso espiritual terrível, mas Deus estava nos guiando. Não há principados que possam com o Senhor, não há governo de demônio que possa com o Senhor, meu irmão. E eu saí andando na rua e paramos numa vendinha, e o cara que vendeu água para a gente, eu falei aqui, onde é que a gente vai arrumar uma placa? Placa? O que é placa? Ele ficou assim. Aí ele olhou, igual isso aqui, era o teto. Tipo um compensado. Tipo essa madeira preta que tem, tipo assim, mais fininha. É isso aí, cara. Precisa de um tamanho assim. Aí eu falei, William, o dinheiro, a gente tinha tipo $4, 100 meticais, ou tipo 150 meticais. Tinham falado para a gente não levar dinheiro, nós não levamos. Já tinha comprado água. Aí, meu irmão, ele olhou para mim e falou assim, olha, vocês vão usar essa placa na igreja? O cara é muçulmano. Falei, vamos, entra aqui. O William entrou lá e falou, olha, eu tenho uma dessa aqui. E eu vou vender para vocês por um preço que eu nem poderia vender, porque é para a igreja. Meu irmão, você pode imaginar um muçulmano falando isso para uma igreja que ia ser fundada? Ali eu falei, amém. Falei, Senhor, eu consegui uma placa. E agora como é que nós vamos pendurar essa placa? Aí ele falou, aqui, tem mais, tem 2 estacas ali, pode pegar e levar. Ele falou, pode levar as estacas para vocês colocarem a placa. Falei, amém. Falei, agora tem mais um desafio. Como é que nós vamos pintar essa madeira? Vamos andar.
A hora que eu olhei para o lado do Davi, né? Um abraço para o Davi. O Davi é um cara amado de Deus. O menino estava delirando. Ele falou, não acredito, nós vamos fundar a igreja, vamos cravar a placa. Ele entrou em loop. Sabe o que é entrar em loop? O cara fala a mesma coisa 70 vezes. Ele falou, Deus, é muito bom, eu vou fundar a igreja, fundar a igreja. O cara pirou, velho. Eu falei, é isso aí, meu irmão, tem que pirar. Porque quando Deus coloca um propósito no seu coração, você tem que queimar, meu irmão. Você tem que pirar. Você tem que pirar, tá entendendo? O que é pirar, cara? É ficar louco. Ficar apaixonado pelo propósito, cara. E o cara estava louco. Eu falei, vamos embora, meu irmão. Vamos comprar tinta. Aí Deus falou, entra lá. Aí o William falou, Deus, vamos entrar ali. Eu falei, amém, vamos lá. Entramos, cheio de pano no lugar. Falei, Aí o William foi lá, falou, você não tem uma tinta aí não? O cara falou, eu tenho. Quanto você me vende? Eu só tenho isso aqui. Eu falei, toma, é sua. Aí, cara, nós voltamos, fizemos a placa. Preparamos o lugar, cara. Preparamos o culto. Tudo em menos de 3 horas, né? Aí eu entendi a unção de remir o tempo. Né? Deus nos deu uma unção para remir o tempo. Aí, meu irmão, a gente vai servir uma janta primeiro, né? A janta estava pronta. Fizemos a placa, deixamos lá. Já tinha fundado? Isso. Aí fizemos, meu irmão, um ato profético de gratidão a Deus por tudo que Deus tinha nos dado. Nós queríamos honrar e devolver a Deus. Aí eu olhei para essa mulher e falei, me dá o Isaac, porque tem que ter a marca do Brasil aqui, porque Deus nos escolheu e nós vamos fincar uma bandeira do Brasil nesse lugar. Aí ela me deu o Isaac, nós fincamos, cumprimos o que Deus nos deu de profecia, o que Deus tinha nos entregado. Aí, meu irmão, fomos jantar. Fizemos uma fila, comemos, servimos as crianças, assim, umas 100 crianças. Aí, meu irmão, missão cumprida. Acabou. Fizemos o culto, tal. Não, isso foi um pouco mais cedo. Fomos jantar, meu irmão, vamos servir as crianças, vamos. Irmão, a hora que estava servindo as crianças, nós conseguimos colocar ordem nelas, né? O pessoal estava comendo, cara, as crianças estavam comendo, meu irmão. A panela tombou na terra. Aquelas crianças começaram a comer a comida da terra, meu irmão. Começaram a pular dentro da panela para comer por um pouquinho de comida, cara. Falei, Deus, o que eu vou falar para esse povo que come do chão? Que palavra eu vou falar para esse povo que come do chão como tempero? Eu que tenho tudo. Esse povo que é miserável, que não tem nada, que é um povo esquecido pela igreja, que é um povo que está abandonado. O que eu vou falar para esse povo? O que nós vamos falar para esse povo? Por crianças que comem biscoito de terra. O que nós vamos falar? Meu irmão, se você não tem uma porção de amor no seu coração, não adianta. Não adiantam palavras, não tem palavras que toquem essas pessoas, tem atitude. E estar nas nações é discipular as nações. É você implantar trabalhos de discipulados. É você ceder a sua vida para mudar a vida de outro. Como a Heidi diz, basta parar por um. E quantos de nós, meu irmão? De que adiantava a gente chegar ali e fundar uma igreja e não deixar um trabalho? E não deixar uma raiz plantada naquele lugar? E isso acabou com a gente. Isso nos matou. Isso alvejou metade da nossa equipe. Muitos não conseguiam mais fazer nada, eu era um deles. Mas eu falei, Deus, eu não posso entregar. Senhor, eu não posso entregar. Eu não posso. E existe uma coisa que chama graça de Deus, meu irmão. Sabe, eu peguei, nem sabia o que eu ia falar, meu irmão, nem tinha palavra. E comecei a falar para eles, é uma confusão, eles reunidos como tribo, eles conversam, eles caçoam de você, e eles começaram a gritar que nós íamos sugar o sangue deles, que nós éramos brancos para sugar o sangue deles. Aí o Eberson foi lá com o William, e eu fiz um apelo, vieram 2 caras, e eu sei que depois disso começou, meu irmão, aquele povo a vir por curiosidade. E a hora que nós olhamos para trás, eles estavam vindo, aceitando Jesus.
Sabe, eles vieram e nós começamos a fazer pequenas rodas de discipulado, porque não adianta, meu irmão, você ir para o evangelismo de fogo na África e pregar, porque ali vai ter muita gente aceitando Jesus, mas muita gente não vai entender o que está acontecendo. Ele vai porque ele precisa ir, está todo mundo indo. Então eu fiz questão de falar um por um sobre arrependimento, sobre mudança, sobre o que o Senhor podia dar para eles. Que até então nós não sabíamos que o Senhor podia mudar a vida deles, mais nada. Mas tinha um trabalho ali, meu irmão, que nasceu no coração do Senhor. O Senhor abriu todas as portas para a gente fundar um trabalho em uma nação, mediante a nossa obediência. Obediência, meu irmão, à voz de Deus. Obediência ao profético. Não a determinações egoístas que você recebe. E uma coisa que eu descobri, meu irmão, que quando você anda num nível profético, quando você anda debaixo da graça, da unção, Deus começa a te dar a autoridade para você desbravar os lugares. Você entra, meu irmão, e você não provoca só alguma coisa, você provoca mudança naquele lugar. Você é a autoridade de Deus para fazer igual Paulo fez em Éfeso, entrar e mudar todo aquele lugar, jogar para o alto e arrepender. Fazer aquele povo vir à consciência de Cristo. Mas para isso precisa do teu coração disposto a obedecer ao Senhor. Amém? Fica de pé. Eu quero orar por você. E Deus é muito bom, cara. Ontem à noite, antes de vir para cá, eu estava na minha casa, falei, Deus, o que eu vou fazer? 9 e tanta com a galera. Nós vamos ficar lá. E uma coisa, meu irmão, que eu queria encerrar para a gente orar. Eu queria deixar essa palavra com você. Eu queria que você guardasse no teu coração. Abra a sua Bíblia aí em Hebreus, no capítulo 13. Hebreus, capítulo 13. Amém? A palavra diz assim, no capítulo 13, no versículo 7. A palavra de Deus diz assim, lembrem-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que o comem. Não temos um altar do qual não tem o direito de comer os que ministram no tabernáculo. O sumo sacerdote leva sangue de animais até o Santo dos Santos como oferta pelo pecado. Mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo do meio pelo seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou, pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a cidade que há de vir. Queridos, a palavra está dizendo, vamos pegar tudo, meu irmão, e vamos sair para fora da cidade. Vamos ser sacrifício, assim como Jesus foi sacrifício. Pega tudo que você tem hoje, meu irmão, e joga fora. Pega tudo que você tem hoje e leva para o altar. Leva para fora da cidade. Olhe para a cidade que está por vir, não por aquilo que você pode enxergar, é o que diz a palavra. Nós não nos atemos com o que está aqui, mas com o que está por vir. Nós nos atemos por um reino que está por vir para ser implementado.
leve tudo para um altar. Chega. Ontem o Ricardo disse isso, chega. Meu irmão, o Espírito Santo me diz isso, o poder de uma decisão pode te levar a lugares que você jamais sonhou. E é isso que o Espírito de Deus quer ministrar em você hoje. Deus hoje quer te dar uma unção, meu irmão. Preste atenção nisso. O Espírito Santo quer te dar uma unção, meu irmão, para você tocar as nações com amor. Para você tocar em cima do nível profético, meu irmão. Não uma coisa singela, não uma experiência momentânea, mas para que você caminhe em obediência. Para que você caminhe, meu irmão, debaixo de uma graça abundante, debaixo de um favor abundante. Porque o Senhor coloca propósitos para serem cumpridos no nosso coração. E tudo que Ele espera é sim, é sim. Meu irmão, não seja como Pedro, que teve a oportunidade de ver Jesus na casa de Anás e mudar a situação, ele negou. Mas entre pela porta como uma pessoa de justiça, entre pela porta como um vaso justo, como um vaso novo, redimido, um vaso de autoridade, um vaso nas mãos do Senhor, um agente de transformação do Senhor. Levante as suas mãos. Eu quero orar, eu quero ministrar sobre a sua vida hoje. Eu quero ministrar sobre você hoje. Que não haverão tempos de dúvida na sua vida. Meu irmão, não haverá dúvida sobre você. Porque o Espírito Santo vai te dar uma unção para que você não duvide do que Deus quer fazer na sua vida. Não tenha medo de dizer sim. Não tenha medo de caminhar em uma direção profética. Não tenha medo de passar pela ponte e explodir a ponte. Não tenha medo. O Senhor me disse uma vez, eu falei, Deus, eu quero mais. Pai, eu quero mais da tua glória. Deus falou comigo assim, você quer? Eu vou te dar. Mas eu virei sobre a sua vida como peso de glória. Eu trarei arrependimento e eu vou te moer, eu vou te transformar. Mas para isso você tem que entregar. Queridos, para você vir com uma unção, para você ter uma unção, um peso de glória, é necessário morrer, é necessário deixar com que o Senhor te toque, é necessário ansiar por um toque do Espírito de Deus. E eu quero orar por você hoje. Você que tem dúvidas, você que tem dúvida por ser tocado, ou que não crê, meu irmão, eu quero te dizer que o teu coração disposto basta para Ele. O teu coração nas mãos dele vão ser bombas no inferno, vão ser bombas nas nações esquecidas dessa terra, vão ser bombas na sua cidade, aonde você está, meu irmão, para plantar carvalhos de justiça, para que você instrua e transforme essa nação. O Senhor conta com você para ser vaso de transformação nessa nação. E eu ministro hoje, eu profetizo sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo, tempos de romper na sua vida, tempos de decisão soberana, porque aquele que olha para trás não é digno, não é digno, não é digno, e você não vai mais olhar para trás, porque o Espírito Santo está aqui nessa manhã para te dar uma unção, para te dar uma graça nova. Comece a orar, fala isso para Ele, meu irmão. Você que é sedento, você que é sedento por ser usado pelo Espírito Santo. Senhor Jesus, nós te amamos. Nós te amamos, Deus. E nós queremos, Senhor, dessa unção que está sobre as nossas vidas agora. Deus, e nós queremos fluir para os nossos irmãos essa graça que é tua. Pai, pega cada um segundo o teu propósito. Cada um segundo o teu chamado, e nós clamamos o teu santo nome, Jesus, porque dele, para ele, por ele são todas as coisas. E nós estamos aqui reunidos no teu nome, pedindo, toca-nos, Senhor, toca-nos, Senhor, toca-nos com a tua graça, toca-nos, porque nós precisamos do Senhor. Nós queremos da tua unção, do teu amor, Senhor. Em nome de Jesus, eu queria orar por você. Vem aqui na frente.